Os transtornos do espectro autista são um conjunto aí de transtornos, de difícil diagnóstico, porque o diagnóstico ele é baseado somente nos sintomas clínicos, comportamentais do indivíduo. Então, isso faz com que o processo de diagnóstico demore muito. Mesmo com o desenvolvimento de várias técnicas, para sequenciamento de DNA, então hoje a gente pode analisar o genoma inteiro de um indivíduo, mesmo assim isso não, resolveu por completo essa questão do diagnóstico do autismo por um parâmetro biológico, porque essas alterações genéticas também são variáveis entre os pacientes. O ideal seria poder estudar sério dos indivíduos com autismo e dos não autistas, mas isso é muito difícil, né? Então a gente utilizou uma outra metodologia que não representa o cérebro, mas pelo menos as células do cérebro. Então, como que a gente pode obter as células do cérebro desses equivalente que seria desses pacientes? Então, a partir das células do sangue, a gente consegue transformar elas em umas células que a gente chama células tronco pluripotentes. E essas células, por sua vez, a gente pode transformá-las ou diferenciá-las em outros tipos celulares, incluindo neurônios. Então, no nosso caso, a gente fez o estudo dos neurônios a partir de células do sangue. A partir do momento que a gente consegue os neurônios ou as células nervosas desses pacientes, a gente foi estudar como é o funcionamento dos genes nessas células. Ou seja, que genes estão ativos, que genes estão inativos. E o que a gente viu é que os genes envolvidos nos autistas têm um padrão de ativação diferente dos controles. E outra coisa relevante é que esse padrão é de uma certa maneira homogênea. Então, apesar dos indivíduos serem diferentes, terem variantes genéticas diferentes, as vias, os caminhos de ativação desses genes são semelhantes entre as crianças, os indivíduos com autistas, né, em relação aos não autistas. Então, isso mostrou que esses indivíduos têm um funcionamento diferente dos não autistas e, com isso, abre perspectivas a gente entender melhor o que está acontecendo, o que está funcionando errado nesses indivíduos. E talvez, apesar da gente ter usado uma casuística não muito expressiva, que a gente usou não muito grande, que são 6 indivíduos com autismo e 6 não autistas, o padrão é comparável entre eles, pode ser que isso até seja representativo da maioria dos casos. E outro ponto importante dos nossos achados é que a gente mostrou que esse protocolo que a gente está estudando, ele corresponde ao início da formação do cérebro. Então, mostra que já tem um funcionamento diferente já no início do desenvolvimento do cérebro. Que isso possivelmente vai explicar as dificuldades que essas crianças vão apresentar. Qual é outra estratégia, né, que você poderia usar para olhar para neurônios de pacientes autistas? Seria utilizar cérebros de indivíduos com autismo depois que eles falecessem, né? A desvantagem desse modelo é que esse neurônio ele não está mais vivo, então você não consegue observar isso em funcionamento. Então, a vantagem do nosso modelo é que a gente pode observar esses neurônios em funcionamento. No caso da nossa pesquisa, isso foi importante porque a gente pôde observar esses neurônios em diferentes etapas de maturação. Uma coisa importante de ressaltar é que a gente comparou os nossos dados com dados de estudos semelhantes, que utilizaram a mesma técnica, né, de reprogramação celular para produzir neurônios de pacientes autistas em laboratório, e também trabalhos que usaram cérebros de indivíduos já falecidos e que estudaram essa questão do RNA, né, essa quantificação do RNA em cérebros de indivíduos já falecidos. Nos dois casos, os resultados apontaram
desregulação desses genes relacionados à sinapse, assim como a gente encontrou no nosso trabalho. Os nossos resultados têm um grande potencial para serem utilizados como base para o desenvolvimento de um teste diagnóstico, dada essa consistência que a gente vê com relação à desregulação desses genes relacionados à sinapse nos autistas. Então, como próximos passos, o que a gente acredita que é importante fazer e o que a gente está buscando fazer. Então, a gente está buscando aí formas alternativas para que esse processo seja mais rápido, porque se a gente pensar nisso como uma ferramenta diagnóstica, é importante que isso seja um teste factível em termos de tempo, né? A gente precisa encurtar esse tempo para encurtar custos também. Um outro caminho em paralelo que a gente está fazendo é tentar ver se algum outro tipo de tecido de fácil acesso refletiria esse mesmo padrão de desregulação desses genes. Então, se de repente no sangue a gente também conseguisse observar a desregulação de alguns desses genes, ou em outras células, como células epiteliais da urina, e uma terceira vertente aí que a gente acha importante de responder, também nesse sentido de verificar se isso pode servir como um teste diagnóstico para autismo, é ver se esse padrão de desregulação é exclusivo de autismo, ou se talvez esse padrão de desregulação também não está presente em outros transtornos psiquiátricos, para a gente saber se o nosso teste seria sensível para detectar e eficiente para detectar que aquilo é um padrão de autismo e não de outros tipos de diagnóstico.